Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. Eu não vejo problema nenhum em minha saudação começar salve Teotocos sobre a sua vida, salve toda imaculada, toda pura Virgem Maria sobre a sua vida. Não tem nada indiferente, pô. É simples. Aqueles protestantes, aquelas pessoas que não têm amor pela Maria, quando eu escuto esse vídeo, a paz do Senhor e o amor da Virgem Maria. Claro que perturba, cara. Ou a paz do Senhor. Nós não somos protestantes, cara. A nossa saudação é, é também a respeito da nossa mãe, cara. Salve toda pura, salve toda Teotocos sobre a sua vida. Isso não extingue nada a fé católica. Mas tem pessoas que não gostam, né? Mas como diz, eu não tô aqui para agradar homens. Eu tô aqui para te impactar, para você ser impactado pela palavra e o amor pela palavra e o amor pelo reino, pela esposa do Senhor e também pela a mãe do meu Senhor. Como Santa Isabel ali fica maravilhada, Santa Isabel e João Batista fica apaixonada com a presença da Teotocos. Simples, pô. Aqui, ó, adulterações na Bíblia protestante, né? Só, adulterações protestantes é para os fiéis. Essas doutrinas, esses fundamentos, segundo Coríntios 11:4, já está profetizado na Escritura. Em Apocalipse, ali, se você prestar atenção, lá no finalzinho, é só, 18, eu declaro a todos aqueles que ouviram as palavras da profecia desse livro, se alguém lhe ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre eles a praga descrita desse livro, ó. E se alguém dele tirar qualquer coisa, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descrita nesse livro. Então, olha só, o perigo, tanto para ter uso pessoal, interpretação pessoal, adulteração da escritura, etc. Olha só, a recompensa que você vai receber, certo? E os fiéis têm uma ideia errada sobre as imagens sacras para que eles confundam e fiquem sem saber diferenciar o que é um ídolo e o que é uma imagem sacra de santos, que é uma imagem agradável a Deus. Só, imagem sacra. Simples. Êxodo 25:18. Êxodo 20, versículo 3, ali são imagens que Deus está proibido, imagem de outro Deus. E Deus, Êxodo 25:18, manda Moisés fazer a imagem sacra. Josué 7:6, Josué postou diante dessa imagem. Números 28:9, Deus mandou fazer uma imagem sacra. Quando o povo contemplava, era curado. Milagres e prodígios acontecia, etc. Por isso que a finalidade de adulterações bíblicas, para o povo não entender o contexto, tanto que a igreja ensina e a escritura. Essa é uma das táticas, manobras, como por exemplo aqui, ó, o objeto santíssimo, sagrado. Isso aqui não é idolatria, isso aqui me leva para a presença de Deus. Porque quando eu começo a meditar o mistério da cruz, creio Deus Pai, a nossa fé católica, Pai Nosso, 3 Ave Maria, um Pai Nosso e 10 Ave Maria, um Pai Nosso e 10 Ave Maria, simples. Vai nos moldando, nos colocando na presença de Deus. Olha só, isso que os perseguidores da igreja não querem aceitar, que é base bíblica, certo? Vamos ver em Êxodo 25:1. Javé começa um diálogo com Moisés. O vínculo, Êxodo 25:10, Javé disse assim: ó Deus Altíssimo diz a Moisés, faz uma, olha só, vamos citar aqui agora. Arca de madeira, de alcácer. E lá, tá lá no Êxodo 25:18, como eu acabei de citar aqui. Assim, diz assim, faz 2 querubins de ouro, batido. 2 querubins. Deus manda fazer, ó, na arca 2 querubins. E tem várias esculturas
tanto no Debir, que é a parte mais interna do santo do templo de Salomão, tinha várias imagens também. Olha só. Então, olha, você pega aqui. Olha só, cara. O que Deus está proibindo. Aí as adulterações protestantes, como por exemplo essa João Ferreira de Almeida, e os protestantes usam o versículo 4 para nos atingir. Ah lá, Deus está proibindo uma imagem. Mas o templo era cheio, repleto de imagem. É imagem semelhante a esse aqui, ó, Êxodo 20, versículo 3, não terá outro Deus diante de minha face, ó. Não farás para ti escultura nem figura alguma do que está em cima no céu, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra, ó. Não te prostrar diante delas, ó. Josué prostrou diante da imagem. Ó, prostrar diante de outro Deus, para prestar culto, para adorar. A manobra protestante, Deus usa o 4, esquece o 3. Usa o 4 e o 5 para nos perseguir. Mas Deus mandou fazer. Então Deus aqui, a Moisés, ele manda fazer 2 querubins de ouro batido. E sabemos que, para Deus, anjos e santos no mundo celeste é a mesma coisa. Você vê que Jesus diz em Lucas, voltando, aí você vê aquele programa da Karina Bike com o Rodrigo Doutor Silva, né? Rodrigo Silva, falando das imagens. Eu não vi momento nenhum quando eu passei a ler a escritura e me tornei protestante, aonde Deus está mandando fazer imagem via sacra. Eu não encontrei isso na Bíblia. Depois que eu passei a ler a Bíblia e virei protestante, eu comecei a entender que os católicos são adoradores de imagem. Mas você debruça aqui em Êxodo, cara, Deus manda fazer em 1 Reis, em Crônicas, que eles passeavam no templo, os apóstolos andavam no templo. Pô, pelo amor de Deus, cara. Que ódio pelas imagens via sacra, cara. Só, para Deus, os anjos e os santos são a mesma coisa, são idênticos. Em Lucas 20, 34 e 35, para Deus são a mesma coisa. Ó, são iguais, né? Porque já estão ressurretos. Ó. Deus manda várias vezes fazer imagem, mas pegamos uma Bíblia protestante que está adulterada para que o fiel pense que Deus proibiu imagens. Você vai achar que Deus é contraditório. Então, o Deus protestante se tornou um Deus contraditório. Porque na própria Bíblia protestante tem Deus mandando fazer imagens várias vezes. Se ele mandar fazer, como que ele proibiria, né? O próprio mandamento, Êxodo 20, que geralmente os líderes dessas igrejas só leem a partir do versículo 4. Não terás e não fareis imagens de escultura. Mas o 3 que é para você entender o que Deus está fazendo, ou o que Deus está se referindo. Para você entender o contexto. Não, mas os protestantes, mas Deus é contraditório. Deus manda fazer, outra hora manda. Oh, pelo amor de Deus, cara. Só, mais um versículo antes, ó, como citei, ó. O 3, não terá outro Deus diante de minha face. Por que Deus proibiria imagem via sacra? Não, ele proibiu imagem de outro Deus. Então você pegar ali os deuses pagãos ali, precisa dizer, em simples, não você ir muito longe, ó. Você pega aqui, ó, em Deuteronômio, é só. Sete, ó. Deuteronômio 7 é o mais típico para a gente entender, ó. Outro Deuteronômio 4 também, ó. Os protestantes usam também 4 do 15 ao 19, mas tá falando de outro Deus, de imagem de Deus, de homens, etc. Ó. Ao 7, ó. 7, 1, ó. Quanto o Senhor teu Deus te tiveres introduzido na terra que vai possuir,
e tiver desposado um teu favor, muitas nações, os heteus, jerezeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os jebuseus, 7 nações maior e poderosas do que tu, ó. Olha só, o que tem essas 7 nações, ó? Só você ler, Deuteronômio 7 ao 7, ó. Mas dá um resumido aqui, ó. Ao que Deus está proibindo, ó. 4, pois ela, ó. 3, não contrariará como elas matrimônios, não darás tua filha a seus filhos, e não tomará de sua filha para teus filhos, pois elas afastaria do Senhor, teu filho, que eu serviria a outros deuses, e a cola do Senhor se inflamaria contra eles, e não vos destruiria provavelmente, ó. Olha só. Então, é simples, pô, entender isso. Outra tática que os protestantes usam em Isaías 42:8. A Bíblia mais usada no protestantismo é a Bíblia João Ferreira de Almeida. Ela é tão errada, distorcida, adulterada, existe várias Bíblias, né? A Bíblia Almeida corrigida, atualizada, revisada, corrigida, revisada, atualizada, elas teve tantas correções, continua sendo sempre adulterada, ainda mais. Por quê? O foco é o quê? Ir contra a igreja. O foco é o quê? Fundar doutrinas a respeito aqui das imagens, da intercessão, ou do papado. Por quê? Cada vez vai sofrendo adulterações. Para o propósito é o quê? Em degrenir a igreja, tirar o contexto do caminho da verdade. E já é bíblica aqui. Como eu acabei de iniciar o vídeo ali, Apocalipse ali, fala. É muito perigoso, cara. Eles adulterou o termo ídolo, quando Deus está dizendo que não dá louvor a ídolos. Ele tirou o termo e colocou o termo imagens, esculturas, Isaías 42:8. Aqui na Bíblia hebraica, o termo Pecel quer dizer ídolo ou deuses. Ele tiraram o termo ídolo e colocaram imagem de escultura só para perseguir a igreja católica. Porque a igreja, Deus é cheio de arte via sacra, de imagens, tal, igreja de Deus, tal, etc. Né? 1 Reis 6, 22, 35, Ezequiel 41, 17 ao 29, se você preferir. Outra tática na Bíblia protestante colocou o termo como se Deus não gostasse de procissões. Ele adulterou e adicionou o termo procissões na Bíblia. Nada sabes o que conduzem em procissões as suas imagens e esculturas. Olha só, cara. Crônica 15 ali você vê a procissão com a Arca da Aliança, com a imagem via sacra, que a Igreja Católica venera até hoje. Eu garanto isso. Aqui não existe na Bíblia nenhuma que seja decente. Isso foi uma adulteração, nem nas Bíblias protestantes, nem no termo, nem no Tenac judaico, não existe essa palavra procissões. Deus se agrada de procissões com imagem de santos. Na própria Bíblia, essas adulterações em Isaías 4, versículo 20, foi proporcional para atacar a igreja. Essas palavras não existem. O povo de Deus fazia procissões. Está lá em Crônica 15:15, em Crônica 15, 28, 29. Olha só, cara. 1 Crônica, né? 15:15, 1 Crônica 15, 28, 9, 28, 29. Umas grandes táticas foram essas e aquelas passagens de Isaías 42:8. Tira o termo ídolo e coloca o termo imagens. Olha só, cara. Para perseguir as imagens via sacra. Aquelas passagens acontecem 10 vezes na Bíblia, onde várias vezes proibindo outro Deus. Vai fazer procissão com outro deuses?
O povo de Deus, Crônica 15, Crônica 15, 28, 29, fazia profissões, colocava o mesmo varal ali, ia marchando com a Arca da Aliança. Imagem via sacra. Olha só, Crônica 15, 15, ó. Que o Velho Testamento, ele é enorme, cara. Claro que o povo de Deus não presta atenção. Dá ouvido para esses doutores. Crônica 15, 15, ó. Os filhos de Levi, como tinha ordenado Moisés, segundo a palavra do Senhor, levaram a arca aos ombros por meio de varais. 15, 28, 29, ó. Todos Israel, ó, todo o Israel, ao fazer subir a arca da aliança do Senhor, saltava brandos de júbilo, ressoando trombetas, tropas e símbolos, retinindo cítaras e harpas. Quando a arca da aliança do Senhor entrava na cidade de Davi, Meca, filha de Saul, que olhava pela janela, viu que o rei saltava e dançava e desprezou no seu coração. São essa filha do Milcas aqui, filha de Saul, representa o protestantismo, cara. É por isso que tem esses ódios pelas imagens via sacra. E ela foi castigada, não teve mais filho. É simples, pô. O rei Davi, ele se regozijava com a presença da Arca da Aliança, cara. Vamos aqui mais. Aqui, ó. Adulterou. As imagens de escultura é agradável a Deus. Vou mostrar uma passagem onde Deus se agrada, porque o templo está cheio de imagem. Deus nunca vai ser inimigo das imagens. 1 Reis 8:10, se você preferir. 1 Reis 7, 24, 29. 1 Reis 6, 23. Outra tática muito conhecida lá em Mateus 6, 7, onde é usado o termo polilogia do grego. Usam e adulteram como se Deus tivesse proibido rezas repetidas, mas Deus está proibindo para palavras verborragia. Na oração de Deus proibiria rezas repetidas, porque Jesus rezava repetindo. Mateus 26, 44, o Salmo 136, olha só, repete do começo até o fim, ó. Versículo 1 até o 26 diz: louvai ao Senhor do céu, pois eterno é seu amor. Em Daniel também, mano, repete 88 vezes repetições. O próprio Cristo orava repetidamente. Por quê? A tática é isso, cara. Servo Roberto, você fica repetindo a oração Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Mas é base bíblica, o próprio Cristo rezava, ou o termo orava repetidamente. O salmista tem vários versículos, que eu já fiz um vídeo falando isso, orando repetidamente. Ali que você pega em Daniel, no Velho Testamento também, ó. Daniel, um livro que foi muito amputado pelos reformadores, Luteros em companhia, né? Olha só. Oséias 4:6, meu povo se perde por falta de conhecimento. Cara, o povo, ele implica qualquer coisa, cara. Aqui, ó. Daniel 2, 3, do 57 até 88, ó. A obra do Senhor, bendizei toda o Senhor. Louvar e exaltar eternamente, ó. O céu, 58, ó. Bendizei, ó. Bendizei, louvai, bendizei, louvai, bendizei, louvai eternamente, eternamente, eternamente. São as repetições. É simples, pô. Tudo que esses protestantes, esses pastores perseguem a igreja, por exemplo, aquele Luca Manzoli, Rafael Pablo, Rodrigo Mocelin, João Oliveira BR, Rodrigo Silva,
2D de teologia, fala sério, pastor, professor Leandro Cunha. Cara, reverendo Fábio, ou reverendo Augusto, é toda a mesma ladainha, toda a mesma ladainha. Porque a Bíblia destrói todo esse contexto desses caras. É só a gente estudar católicos, conhecer a fé católica, de acordo com o que foi anunciado pelos apóstolos. Essa tática de degrinhar as imagens, o protestante arrastou muitas pessoas, cara. Eu já vi pessoas falar que eu não me sentia bem orando perto de uma imagem. Mas a igreja primitiva ali, muito antes de Cristo vir, já orava diante das imagens. Josué 7,6 prostou diante da imagem. Moisés falava com Deus, como a gente falamos hoje, quando a gente vai na igreja através das imagens. É só como a igreja católica segue. José prostando diante da imagem, nós vai lá dentro da igreja católica e se posta diante da imagem. E conversa com Deus, Salmo 95,9, através das imagens. Como Moisés fazia, Êxodo 25, para não deixar brecha para o demônio, para o cão. Peço orações que o cão está nervoso comigo mesmo. Que eu sou filho de Maria. Para ele tocar em mim, ele tem que tocar em Maria. Para ele tocar nos meus filhos, ele tem que tocar em Maria. Consagrado minha casa, minha família, até eu toco. Aqui, ó. Êxodo 25. É só. 22. Ali virei ter contigo, e de cima da tampa do meio dos querubins, que estão sobre a arca da aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Ó. Então, quando você vê um católico conversando ali com Deus diante das imagens, prostando diante das imagens, meu irmão, os primeiros cristãos já faziam isso aí. Prostrar não é adoração. Adoração é um sentimento. Você vai prostrar através de uma imagem de outro Deus para adorar, você vai... Não. O culto das imagens, prostrar diante da imagem, não é culto de adoração. É respeito, é reverência. E culto, adoração somente a Deus. Se prostra para adorar a Deus. Com sentimento. As imagens nos levam, nos apontam a Deus. É uma janela que abre para você entrar em sintonia com Deus. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Espero que esse vídeo aqui, muito interessante, as manobras teniciosas dos protestantes, né? Essas bíblias adulterada, amputada, dissipada, mutilada. Cara, as piorzinhas bíblias que tá tendo hoje, que eu vejo pessoas católicas usando, padre usando, é a tradução da linguagem de hoje. Eu vejo padres, com todo respeito, usando essas traduções hoje em dia. Cuidado com essas traduções. Cuidado. Porque muda muito o contexto. Certo? Salve Maria, sou missionário Servo Roberto. Eu ia comprar até umas bíblias atualizadas para nós fazer esse estudo, mas eu não vou ficar gastando dinheiro com bíblias adulteradas. Certo? Tem a Bíblia que eu aconselho para vocês que é católico, eu uso a Ave Maria e a tradução de Jerusalém. Para mim são as melhores, tanto para você decorar, tanto para você estudar. São as melhores. Para mim eu acho a Ave Maria melhor. Ela é simples, mais rápida, prática. E também eu sou filho da Virgem Maria. Essa linguagem também eu tenho que usar. Salve Maria sobre a sua vida. Simples, meu irmão. Somos essa geração mariana. Uma geração apegado ao Santo Rosário. Ah, você é idólatra? Ah, problema seu. Você não sabe a fé católica, você não sabe a intimidade que te leva com a toda pura, toda santa Virgem Maria. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.